Gustavo Pereira Marques, mais conhecido pelo nome artístico Djonga, é um rapper, escritor e compositor brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes do rap na atualidade. O artista chama atenção por suas letras diretas e agressivas, com fortes críticas sociais. Com grande influência da família, Djonga tomou gosto por música desde cedo, tendo crescido ouvindo diversos estilos musicais e artistas, de Milton Nascimento ao Racionais MCs. Com o tempo, foi tomando suas predileções musicais, principalmente por funk e rap, e se inspirando na obra de Cazuza, Janis Joplin, Elis Regina, Elza Soares, Jimi Hendrix, MC Smith e, sobretudo, Mano Brown. Chegou a cursar História na Universidade Federal de Ouro Preto até o 7º período, ficando próximo de se formar. No entanto, começou a fazer sucesso como rapper e decidiu seguir a carreira, abandonando a faculdade. Começou a carreira num sarau de poesia, chamado Sarau Vira-Lata. No começo, por volta de 2012, quando estava se formando no ensino médio, frequentava saraus apenas para ouvir. Foi neste momento que se interessou por fazer poesia. Em seguida, o Rap Hot Apocalypse o convidou para montar um grupo. Começou também a frequentar o estúdio The Chuck, conhecido como Oculto Beats, o qual produziu um beat que Djonga musicou com uma poesia que escrevera antes, fazendo surgir Corpo Fechado, seu primeiro single. Depois de um tempo produziu junto com a Coyote Beats um disco chamado Fechando o Corpo, com 7 faixas. Após o lançamento do EP, Djonga começou a ser mais reconhecido fora e com isso recebeu uma proposta de DJ Rum para gravar, e juntos fizeram a faixa Um Bom Maluco. Com o lançamento, Djonga aos poucos foi conquistando espaço na nova cena do rap. Em 2016, Djonga e Hot criaram o grupo DV Tribo e convocaram os mineiros FBC, Clara Lima, Oreia e Coyote Beats para participar. O grupo conseguiu notoriedade após fazer um cypher com o selo de rap underground Pirâmide Perdida. No mesmo ano, o rapper baiano Baku Exu do Blues chamou Djonga para participar da faixa Sugismundo. Lançou ao lado do rapper Primata o single Redenção, tendo feito após isto novas parcerias, como participação na música Santana 89 da banda Stoners Rock Autoral. Participou no final de 2016 da Cyper Poetas no Topo 1, do canal Pineapple, Store TV, que reuniu MCs proeminentes como BK, McAllister, Menestrel e Sant. No dia 13 de março de 2017, o rapper lançou seu álbum de estreia chamado Heresia, atingindo aclamação de crítica e público. No álbum, faz fortes críticas à sociedade e traz mensagens enfatizando o empoderamento negro. O disco foi considerado o melhor do ano na lista da renomada revista Rolling Stones, e a música destaque O Mundo é Nosso, que contou com a participação do carioca BK, concorreu ao prêmio Red Bull de melhor faixa de 2017, atingindo o 7º lugar. Pelo notório trabalho, Djonga também foi indicado para o prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. No mesmo dia, em 2018, Djonga lançou seu álbum intitulado Menino que Queria Ser Deus, que expõe como uma lírica afiada questões acerca de sua vida pessoal, carreira, questões sociais e raciais. O álbum conta com 10 faixas e participações de rappers como Sant, Carol Conká e Hot, com produção executiva da C Entretenimento, produção de Coyote Beats e mixagem e masterização de Arthur Luna. O álbum em sua maioria foi gravado no estúdio Nebula Records. O álbum foi eleito o 6º melhor disco brasileiro de 2018 pela revista Rolling Stones Brasil e um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Mantendo sua tradição de lançar álbuns no dia 13 de março, neste mesmo dia, no ano de 2019, Djonga lança o álbum Ladrão. O conceito, claramente inspirado em Robin Hood, aponta a importância de valorizar suas raízes e não se esquecer de onde veio, como o próprio Djonga disse através de suas redes.
O tipo de ladrão que busca e traz de volta pras minhas e pros meus. Ladrão reafirma o compromisso do músico em ser uma referência como um dos maiores nomes da cena de Belo Horizonte e mais do que isso, mostra um artista com visão ampla sobre as questões sociais que cercam o Brasil, especialmente os que estão relacionados ao povo negro. Em 13 de março de 2020, Djonga lança o álbum Histórias da Minha Área. Ao falar a respeito do seu novo disco, Djonga disse que contou algumas de suas histórias, bem como de amigos próximos, e também disse ter certeza de que os relatos da sua área também retratam áreas do Brasil inteiro. Neste mesmo ano, em 29 de setembro, Djonga fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a ser indicado ao prestigiado BET Hip Hop Awards, premiação musical focado na cultura negra. Após o polêmico show em 7 de dezembro de 2020 e receber diversas críticas, o rapper decidiu se afastar das redes sociais, chegando até mesmo a excluir sua conta do Twitter, voltando apenas no dia 10 de março de 2021 para anunciar o novo álbum. Em um teaser promocional, o rapper mostra sua cabeça em uma guilhotina prestes a ser cortada. Então, novamente no dia 13 de março, o artista lança o seu 5º álbum de estúdio consecutivo. Com 10 faixas inéditas, o seu novo álbum causou grande repercussão na internet. Após o lançamento, Gustavo afirma que este pode ser seu último trabalho. Em dezembro de 2020, durante a alta nos casos de Covid na cidade do Rio de Janeiro, Djonga apresentou-se na Vila do João, na zona norte do Rio. Vídeos do rapper cantando em meio à multidão, sem máscara e desrespeitando o aconselhamento da Organização Mundial da Saúde repercutiram na internet. Isso gerou grande repercussão. O público se dividiu entre apoiadores do Djonga e críticos severos. A repercussão foi tão intensa que levou o rap a pronunciar-se por meio do Twitter, que logo foi desativado pelo mesmo. Uma série de tweets foram publicados por Djonga tentando se defender das duras críticas. Após a repercussão, o rapper foi ameaçado e recebeu diversas mensagens ofensivas. Alguns apontaram racismo ligado à crítica, uma vez que outros artistas como Wesley Safadão, que realizou o show para mais de 4.000 pessoas em Natal, no Rio Grande do Norte. No dia 12 de dezembro de 2021, o rapper se envolveu em uma polêmica após agredir um segurança durante a final da Copa do Brasil. O mesmo disse que o agrediu por ter sido alvo de racismo por parte do segurança. Djonga lançou os álbuns Heresia, O Menino que Queria Ser Deus, Ladrão, Histórias da Minha Área, Nu e O Dono do Lugar. Se você gostou de saber a história de Djonga, deixe o seu comentário falando sobre o vídeo e também deixe um like para nos ajudar a crescer no YouTube. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para vídeos diários aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e valeu, tamo junto!